Bom dia, irmãos. Nós continuamos respondendo as perguntas nesse mês de Escola Bíblica Dominical, Curiosidades Bíblicas. Manda a sua pergunta para o irmão Marcelo e a gente vai aqui procurar responder da melhor maneira possível. Tem uma pergunta muito interessante que a gente não sabe quem fez, mas ela fala o seguinte, que a Terra foi feita, a Terra existe há 4 bilhões e meio de anos. E aí diz assim, será que existiram dinossauros? E aí pergunta também, os homens descendentes de Adão e Eva são pré-históricos? Bom, eu vou começar pelo mais fácil. Primeiro porque eu não sei quantos anos tem a Terra, não é? Mas a gente pode dizer que os homens que descenderam de Adão e Eva são homens pré-históricos. Porque a história, ela começa no ano 2000 a.C., quando surge a escrita. E a escrita surge e Moisés escreve a Bíblia, mais ou menos no mesmo período. Moisés teria vivido no ano 1800 a.C. E aí ele escreve ali. Tem correntes de estudo que sugerem que a escrita surgiu entre os fenícios, há aquelas que sugerem que mesmo surgiu entre os hebreus. Então nós temos um avanço tecnológico com a escrita e esse aproveitamento com Moisés, e aí a partir daí começa a história de verdade, tá certo? Agora a questão dos fósseis, né, que se encontram, nós não podemos negar que existiram estes seres, os dinossauros. O que é um desafio para nós é localizarmos estes seres, né, na narrativa bíblica, e que há duas possíveis leituras, né, que comportariam essa presença. A primeira leitura, que é uma leitura bem simples de entendermos, é aquela que entende a palavra dia do relato de Gênesis 1 como era. Né? Quando fala assim a Bíblia, que Deus criou no primeiro dia, e aí foi a manhã, a tarde e a noite do primeiro dia, depois do segundo dia, e assim vai. E aí vai colocando Deus criando as coisas, né? A cada coisa no seu dia. A cada dia, ali, a palavra dia, ela também pode ser entendida como era. Então Deus, na primeira era, criou tais coisas. Na segunda era, criou os grandes animais. E assim vai. Né? Então você, ao ler Gênesis 1, vai localizando ali cada parte da criação e vendo ali que seriam eras. Então não seria um dia de 24 horas. Até porque as 24 horas elas existem com referência ao planeta Terra e ao Sol e ao ciclo, e mesmo a criação dos luminares, ela não se dá no mesmo momento que surge a luz, por exemplo. Não é? Então é preciso ler e entender uma coisa. O texto de Gênesis ele não é um texto científico, e a Bíblia ela se encarrega de responder quem criou e por que criou. E a ciência procura entender e tenta responder como foram criadas ou surgiram as coisas e quando surgiram as coisas. A ciência nunca dirá quem criou ou por que criou, mas responderá quando e como. Como se deu a conexão dos elementos e tal, e essas coisas. Agora, essa é uma primeira compreensão, que localizaria ali os dinossauros lá pelo quarto dia, quando a criação dos grandes animais. Mas a outra compreensão, também muito interessante, que é uma que entende no versículo 2, no versículo 1, quando diz assim, criou Deus os céus e a terra, e aí diz a seguir, e a terra, porém, era sem forma e vazia. Aquele verbo era, ele pode ser traduzido também como tornou-se. Né? Tornou-se, indicando que a criação pôs uma certa ordem que por alguma razão foi desfeita, se tornou caótica, e aí a terra se tornou sem forma e vazia. Então o Criador se põe a refazer a terra. E aí algumas pessoas entendem que então houve uma criação, havia essa presença desses grandes animais, e aí algo destruiu tudo e Deus pôs-se a refazer todas as coisas. Então nesse período entre uma frase e outra, criou Deus os céus e a terra tornou-se, assim entendendo, tornou-se sem forma e vazia, nesse período talvez tenha passado um período muito grande de anos, de tempo. É um tempo que comportaria a presença dos dinossauros na Terra, na criação.
Então, espero ter respondido. Que Deus abençoe a sua vida e mandem as perguntas lá.